Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Atlântico Negro. Esse episódio é muito especial para a gente, é justamente um episódio especial, é o episódio do Mês da Consciência Negra, e nós estamos entrevistando, conversando, ninguém mais, ninguém menos que o professor Dr. Flávio Gomes, da UFRJ, historiador brilhante. Todos somos muito fãs da produção dele intelectual, da produção dele acerca da história e cultura negra, né, no Brasil. São diversos livros essenciais, né? Um grande intelectual negro, é importante, né, a gente reverenciar os mais velhos e a produção deles, e a abertura que eles deram, né, em sua vivência, em sua trajetória, para os nossos caminhos. Vocês sabem que nós somos jovens historiadores negros, estamos ainda iniciando a nossa trajetória, tanto profissional quanto política, né? Então, o Flávio é uma dessas referências para a gente está muito honrado de estar aqui com ele nesse episódio especial do Mês da Consciência Negra. E quem está aqui comigo hoje para entrevistar o professor, eu sou a Djamila, né? Desculpa, só estou falando agora. O VT e o Felipe, nós três queremos conversar com o professor hoje. Dá um oi, gente. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estão escutando a gente. Esse vai ser um episódio muito enriquecedor, né? A gente sabe que... e a gente já começa agradecendo também a presença do professor, porque a gente sabe que o mês de novembro é um mês muito corrido, é um mês que todo mundo quer falar de negritude, né, nesse país, e até os que se interessam, os que não se interessam tão pouco. Então, a gente sabe que a agenda do professor é lotada, então a gente agradece já desde de antemão assim, a presença dele por estar aqui conosco, reservando um tempinho. E eu já vou começar jogando a bola e perguntando ao professor Flávio Gomes, quem é você, professor? Como o senhor se define? Como o senhor diria um pouco da sua trajetória, um pouco da sua iniciação, assim, da vivência da academia, a sua infância? Bom, queria agradecer a todos aí do podcast, Djamila, o Felipe e o Vitor, pelo convite, parabenizar vocês por esse trabalho, iniciativa, que, por falta de tempo mesmo, eu não, confesso que eu não tenho acompanhado os episódios, assistido, mas é geral, quer dizer, muita coisa que, né, a gente recebe por rede social, enfim, e até tem interesse de ver, deixa para um outro momento e acaba esse momento, outro momento não chegando. Então, agradeço muito aí o convite. Olha, é muito simples, eu sou um professor, né? Sou um funcionário público já há bastante tempo, né? E eu tive uma infância comum, normal, né, de jovem negro. Meu pai era funcionário público, porteiro do Ministério da Aeronáutica, e minha mãe era uma empregada doméstica, costureira. E somos três filhos. Tem uma irmã que também virou professora universitária, chama-se Olivia Cunha. E tenho uma outra irmã mais velha, né, chamada Cacilda. E eu demorei um pouco a entrar na universidade, né? Já entrei um pouco, né, já tinha 22 anos quando entrei. Isso os alunos hoje que eu recebo, a gente recebe aluno com 17 anos, né? Até 17 anos tem entrado alunos, né? A faixa de 18, 19, e eu entrei já mais maduro, já tinha passado pelo quartel, né? Dificuldade para pessoais minhas de ingressar na universidade pública. Comecei estudando na SUAN, com sucesso. Depois eu consegui ir para Santa Úrsula e finalmente fui para a UFRJ. Eu me interessei por história, mas também me interessava por educação física. Eu fiquei um tempo no quartel, né? Não lembro exatamente quando eu fui picado pela mosca azul da história, do ser intelectual. Eu não sei muito explicar, porque isso virou uma espécie de... se mistura com a minha vida nos últimos, digamos assim, nos últimos 35, 40 anos, né, que eu estou com 57, então eu comecei a me mobilizar. Então foi tudo meio assim, né? Não uma coisa tão projetada assim. Então
Eu fiz tudo que um jovem faz, comecei a trabalhar bem cedo, já com carteira assinada. A gente só podia começar. Existe uma legislação que a pessoa só pode assinar a carteira depois dos 14 anos. Eu assinei exatamente com 14 anos, eu trabalhava de entregador de jornal. Antes eu já tinha feito outras atividades, trabalho, lavava carro, enfim, ali perto do aeroporto de Santos Dumont. Normal. E aí entrei para a universidade, né? Comecei a me mobilizar muito pela universidade, depois que eu tentei vestibular 4 vezes, né? Estava no quartel. E aí entrei, consegui, pela transferência, passar na FRJ. E aí foi interessante, porque o contexto que eu cheguei na FRJ era, ao mesmo tempo, um contexto que eu, particularmente, já estava maduro, né? Porque eu não era um cara de 17, nem 18, eu era um cara de 22, já tinha passado, e era também um momento, uma atmosfera política muito inquietante, muito provocativa, muito mobilizadora. E aí foi a oportunidade que eu, inclusive, fui influenciado, porque eu cheguei na universidade, entrou um grupo, né, de alunos, alguns a gente localiza hoje, entre eles eu localizo o Sérgio Dias. Foi um cara que acabou me influenciando muito, né, que era um cara, eu acho que é da minha geração, não sei se ele é um ano mais velho ou mais novo, né? E ele era um cara muito sofisticado, teoricamente, leitura, já tinha uma vivência também no movimento negro. Eu também já tinha uma vivência, né? Porque eu ainda no quartel, eu me filiei ao IPCN na época, né? Inclusive, eu frequentava as reuniões do IPCN ainda fardado, alguns antigos lá me lembro de chegar fardado, porque naquela época você não podia servir quartel ainda nos últimos anos da ditadura, né? Peguei ainda período ali da redemocratização. Então, eu servi o quartel de 83 e 84, que ainda era governo da ditadura, ainda era Figueiredo. Né? Então, isso aí mais ou menos me marcou. Mas, né, e aí tem as coisas de... Eu tinha uma prima que faleceu, que ela influenciou muito a mim. Muitas pessoas conhecem, porque ela, antes de falecer, estava ajudando muito lá no Jongo da Serrinha, lá com a tia Maria. Chama-se Adriana da Penha, muito conhecida. E ela é uma prima mais velha, minha prima mesmo, e ela acabou me influenciando também, porque ela mobilizava a minha irmã mais velha, a minha irmã do meio, que é acadêmica também, ela já me dava livros do Clóvis Moura. Então, eu lembro que eu ainda, no tempo de quartel ainda, eu fui assistir palestra do Clóvis Moura, e aquilo foi me mobilizando, aquilo foi... E aí, do lado familiar também, a minha família minha mãe é alagoana, minha mãe é viva, e meu pai é de Campos de Goytacazes. O pai já faleceu, né? Meu pai é de 22, né? Então, se ele tivesse vivo, estava com 99. O apelido dele é Centenário, porque ele nasceu exatamente em 7 de setembro de 1922. E meu pai, minha família é toda de Campos de Goytacazes, uma região rural, Campos. A gente ia sempre jovem lá. Comecei jovem, né? Aquela coisa de ir atrás de prima, né? Aí se desperta isso com 14 anos, eu começava. Eu ia antes com o pai, mas não tinha aquela coisa. Mas depois, assim, com uns 12, 13 anos, eu comecei a ir direto, Campos, 13, 14, 15, aí já para atrás das primas e tal, lá, viajava, e foi legal, porque digamos assim, essa adolescência ali, estudando, me mobilizou também a ouvir muita história sobre escravidão, dos mais velhos ali, então isso vai mais ou menos me moldando, digamos assim. Mas eu confesso que eu não consigo ver muita explicação causal entre a minha própria experiência. Eu nunca fui um bom aluno, nunca fui, né? Agora mesmo tem um dado que é interessante, que tem testemunhas, digamos assim, que para não parecer lenda urbana. Eu estudava num colégio público, né, chamado Escola Deodoro, ali na Glória, e houve um movimento ali de ir atrás de documento para festejar os 100 anos do colégio. Isso faz o quê? Faz uns 7, 8 anos atrás. E a minha irmã mais velha estava organizando esse movimento e pediu se eu podia ir lá, com mais outro colega que também é historiador, faz doutorado agora na
na UFRJ, para eu ajudar a localizar os documentos lá das fichas dos alunos. E aí nós fomos lá, faz uns 7, 8, 10 anos atrás. E fomos localizar as fichas dos alunos, até meio receosos, que as fichas podiam ter algumas anotações, digamos assim, politicamente incorretas com relação aos alunos, né? E, para nossa surpresa, quase todas as fichas estavam em branco, só tinha o nome do aluno, a fotografia, o endereço. E, sei lá, dos 10 a 15% de fichas anotadas, a única que estava, uma que estava anotada era a minha ficha de aluno de primeiro grau no colégio. E parece até que eu estou inventando essa situação, mas lá estava exatamente dizendo que o aluno tinha dificuldade de interpretar e compreender a língua portuguesa. Estava escrito na minha ficha de colégio de primeiro grau. Quer dizer, então, os profetas erraram, no caso, né? Porque eu acho que eu tenho um pouquinho de... Eu sei um pouquinho de interpretação, interpretar o que eu leio e escrever sobre o que eu interpreto. Mas estava na ficha lá. Eu acabei não fotografando e perdendo. Eu tenho falado com o Jorge, que estava lá comigo, a minha testemunha ocular, que eu tenho que voltar lá no arquivo para fotografar essa ficha, não vão dizer que eu inventei isso. Sabe aquela coisa do inventar, que é uma ficha lá dizendo que o aluno tem muitas dificuldades de ler e interpretar um texto em língua portuguesa. Então, essa é um pouco da minha história. Muito obrigado. Escutar você é um privilégio, Flávio. Você falando sobre isso, essa coisa das fichas dos alunos, antes da gente entrar, a gente também entrevistou a professora Lucilene Reginaldo, né? Aí ela estava falando um pouco das pesquisas dela, e é isso, como esses documentos burocráticos matam a experiência da pessoa, assim, de uma maneira que ela estava estudando o Antônio Couto Godinho, né? E aí aparecia lá, ele estava querendo se doutorar na cidade de Coimbra e tal, século XVIII, né? Aquela coisa. Aí tá lá, nota de todos os alunos, e para ele, homem preto não tem informação. Assim, na fonte lá da universidade. Aí, tipo, ela até publicou um artigo sobre isso, e é muito interessante ver isso, né? Tipo, como, caraca, tipo, um documento da burocracia acaba colocando, né, uma interdição ali, ou então falando alguma interpretação sobre o aluno, e aquilo marca uma trajetória toda, porque é o que está registrado, né? Tipo, e como é complicado isso. Não, e no meu caso, é bom que se diga, é bom que se reforce o seguinte: eu não estou nem sugerindo nenhum tipo de acusação ao colégio, aos professores. Pelo contrário, eu e minha família sempre fomos muito bem vistos no colégio público. A minha irmã, que essa aqui é acadêmica, ela ainda pegou uma época que você podia pular de ano na escola pública. Você pulava de ano. Quando você era um aluno brilhante, você pulava de ano. Então, a minha irmã, a gente brinca que ela pulou de ano. Então, quando a gente está no almoço familiar, a gente fala assim: pô, você pulou de ano. Né? Ela pulou, você passa para o segundo ano, o colégio decide que ela não vai para o segundo, vai para o terceiro ano. E eu sempre fui bem, o colégio sempre gostava muito de mim, inclusive foi fundamental na minha vida, porque começou eu acabei não falando isso, eu trabalhava de Globinho e o Banco do Brasil foi nas escolas públicas com um projeto de jovens carentes para trabalhar no banco, como menor aprendiz. E eu fui o primeiro a ser escolhido, porque o colégio já me via assim como uma espécie de modelo, ou seja, o fato do colégio ter visto eu com uma dificuldade de interpretar a língua portuguesa, não posso nem dizer que era racismo do colégio, que o colégio sempre é um colégio público, sabe? Que a minha mãe era empregada doméstica e sempre era presente, meu pai também era um funcionário, então eu era até visto como um aluno, enfim, né? Eu nunca fui perseguido no colégio, diretores, não. Pelo contrário, eu fui o primeiro a ser escolhido desse grupo que vai trabalhar no Banco do Brasil em 79. E eu fico lá até ir para o quartel. Isso foi importante, porque na época, quem trabalhava no Banco do Brasil como menor estagiário, tinha até uma roupa, eu ganhava quase o mesmo salário que o meu pai ganhava. Entendeu? Então, eu fui até beneficiado pelo colégio. Eu acho que foi uma avaliação mesmo das escolas. Avaliação. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade tremenda de... Outro dia até encontrei, eu tinha uma dificuldade tremenda de conta de dividir, essa coisa de abstrair, né? Coisa que é fundamental para nós historiadores, abstrair. Eu tinha dificuldade de abstrair. Essa coisa de faz uma conta de dividir, sobra 1/10, sobra da onde? Aí desce da onde? Está no céu? Eu tinha dificuldade de conta de... Até hoje eu lembro fazer uma conta lá, bota qualquer número assim,
dividido por qualquer número. Qualquer um faz isso. Mas eu tinha dificuldade, eu achava que nunca ia conseguir dividir. Eu não conseguia abstrair. Sabe essa coisa de desce um, não sei o quê. Enfim. E aí agora a gente vai entrar na Roda de Saberes, né, que é o quadro queridinho do podcast também, onde a gente vai entrevistar e saber um pouco mais sobre a sua vida, sua trajetória. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, Flávio, e a primeira pergunta você meio que já respondeu, mas aí a gente quer tentar extrair mais informações, né, digamos assim, né? A primeira pergunta é, tipo, o que mobilizou, né, o senhor a cursar a faculdade de História lá no comecinho, né, da sua vida? O que foi o gatilho? Você, inclusive, comentou um pouco sobre isso, que não tem uma relação causal, né, mas a gente queria entender um pouquinho disso. E, mais que isso, como foi para você ser um aluno negro, junto com alguns poucos, né, quem sabe, na graduação de História na UFRJ e por onde você passou, né, que você falou que pediu transferência de uma universidade a outra. A Djamila, antes do episódio, estava falando, né, que você conheceu o pai dela, né, o Sérgio, o Carlos Eugênio, né, que vocês criaram um coletivo, né, de estudantes negros também. E aí eu queria escutar um pouquinho da sua trajetória lá no início, né, tipo, o que te mobilizou e como foi ser um aluno negro naquele espaço, naquele ambiente acadêmico, antes de cotas serem aprovadas, antes de tudo. Eu queria te escutar um pouquinho. Olha, detalhe lá, para começar, eu vou retomar, eu não fui aluno negro de História da UFRJ, eu fui de Ciências Sociais, então a gente vai chegar lá. Eu não fiz História na UFRJ, eu fiz História na UERJ. Eu não sei, como eu falei, dizer exatamente quando foi o clique para a História, né? Porque os meus primeiros vestibulares foram para a Educação Física. Né? Era uma época que o vestibular você podia escolher uma segunda opção completamente diferente da sua primeira opção. Você podia botar lá, primeira opção, medicina, segunda opção, engenharia. Claro que alunos negros não iam passar nenhuma nem outra, mas você podia ter essa. Né? Então, as minhas primeiras opções de vestibular foram educação física. Eu acho que isso foi misturando. Eu acho que, assim, brincadeiras à parte, eu acho que o que me mobiliza para fazer história é aquele momento que eu estou jovem e, ao mesmo tempo, eu pego o restinho dos bailes de soul music. Né? Eu peguei um pouco daquele restinho de baile anos 70, efervescência negra. Eu não posso nem dizer que eu peguei o momento auge dos bailes, porque eu não tenho idade. Está cheio de gente dando uma de Forrest Gump, aí, dizendo que está em todos os lugares. Né? Então, em 74, que era o auge dos bailes, eu tinha 10 anos. Então, não dá para falar, eu peguei os bailes, eu peguei o final dos bailes. Peguei 76, 77, eu peguei o restinho. Então, tinha um pouco isso, tem essa prima minha e tal. E aí, eu fui parar na UFRJ só em 86, e não tinha o Carlos Eugênio. O Carlos Eugênio é da História. O Carlos Eugênio é um amigo e tal, mas ele não é negro. Tá? Mas ali, em 86, quando eu entrei ali para o IFIX, eu já tinha passado por 84 na SUAN, 6 meses, e tinha passado por um ano na Santa Úrsula. Tinha até a professora Maria Paula, que é a professora minha colega lá, dava aula na Santa Úrsula na ocasião. Então, eu entrei ali, em 86, para vocês terem ideia, foi o ano da eleição para a Assembleia Constituinte. Entro na universidade, começa a ter aula em março. Bom, eu já trabalhava, né? Nessa época, eu trabalhava como numa loja, nessas lojas de modas, tinha uma loja que era chamada Pink Modas ali, que era uma loja que tinha várias filiais, eu trabalhava ali, e eu acabei, estudava à noite na universidade, aí eu acabei passando, porque todo ano eu fazia vestibular, né? Fiz 5 vestibulares até passar para a UFRJ. Aí, todo ano eu escolhi História, e esse ano eu escolhi Ciências Sociais, porque é engraçado, não era um curso com tanta procura. Aí eu fui parar nas Ciências Sociais. Aí encontrei essa ambiência acadêmica. Aí eu fui mandado embora do trabalho, porque quando eu passei, eu não queria ficar fazendo ciências sociais, era de manhã, e eu passei na transferência da Santa Úrsula para a UERJ à noite. E para trancar a universidade, você tinha que cursar um semestre. Aí eu conversei com o patrão para ele deixar eu fazer algumas disciplinas, que no IFIX tinha disciplinas 7 horas da manhã. Então, eu fazia a primeira aula às 7 horas da manhã, saía às 8h40, pegava 9 no trabalho. Mas aí eu fui mandado embora. Fui mandado embora em abril de 86. Eu entrei para fazer faculdade em março
Em abril, eu fui mandado embora. E aí eu falei assim, bom, agora eu não vou procurar emprego até o meio do ano, quando eu posso trancar o curso de Ciências Sociais de manhã e ficar só com o UERJ à noite, que eu tinha passado a transferência. Foi quando eu comecei a fazer pesquisa. Uma professora, por uma indicação de alguém da Santa Úrsula, que é até uma intelectual hoje do MAST, né, está sempre nas redes sociais, chamada Samira Crespo, me chamou para ajudar ela e pagando para uma dissertação, para a tese de doutorado dela. Aí começou a minha vivência acadêmica, propriamente dita. E aí, no ano seguinte, eu entrei em 86, no ano seguinte eu consegui uma bolsa de iniciação científica. E fiquei durante 3 anos com essa bolsa de iniciação científica, 87, 88, 89. Aí, quando foi em 90, eu já estava no Unicamp. Por que eu não fiquei muito do IFIX? Porque, primeiro, que eu não tinha muito contato com a galera da história, necessariamente. Eu queria história, né? Na verdade, né? Eu puxava disciplinas na história, por isso que alguns professores na história foram meus professores, que eu puxava disciplina na história. Eu era aluno de ciências sociais. E aí eu acabei indo para o Unicamp, que eu via que talvez eu estava certo, né? Que talvez eu não ia ter muita chance de passar no mestrado para a UFRJ na história. Eu não ia ter chance ali, né? Pelo que eu já tinha feito na graduação, né? Eu era um cara meio inquieto também na graduação, em termos de mobilização. Aí eu preferi ir para a Unicamp. Também não sabia muito o que tinha na Unicamp, né? Eu fui, porque lá ninguém me conhecia, né? Então talvez eu achasse que podia ter algum tipo de um olhar positivo, e que acabou sendo, né? Eu fui para lá e logo no exame de mestrado passei em primeiro lugar na Unicamp. Era um grupo que nós passamos em primeiro lugar, tinha empate lá, né? Quem passou em primeiro lugar. E aí começou, né? Como diz uma vez o Zeca Fagodinho foi perguntado o primeiro pagode que ele foi da Tia Doca, ele falou que depois que ele foi lá a vida dele nunca mais teve sossego. Então depois que eu entrei no arquivo também a minha vida nunca mais teve sossego. Flávio, eu queria puxar uma coisa que você falou sobre os bailes da Soul Music. Eu achei essa parte muito interessante. E eu já tinha ouvido você falar um pouco sobre o quanto que você foi influenciado pela Soul Music, o quanto que a Soul Music foi meio que uma trilha sonora também dos seus estudos. E eu acho isso interessante, não só pela música, mas também como que a música pode ser também um ato político, né? E essa Soul Music, ela está trazendo uma série de mensagens do Black is Beautiful, poder do povo negro, e como que isso te influenciou, se não influenciou, como é que essa mensagem da música influenciou na sua vida e nas suas pesquisas? Olha, é complicado falar de mensagem, porque é uma geração que as músicas eram só músicas internacionais. Não tinha músicas brasileiras, funk, né, o hip hop, eram só músicas internacionais. Então, eu não entendi absolutamente nada, né? O Sex Machine, do James Brown, o título é óbvio, né? Máquina do Sexo, Sex Machine. Mas eu ouvia Marvin Gaye, Stevie Wonder, Barry White, James Brown, né, Diana Ross, era isso, né, Jackson 5. Eu acho que o que me mobiliza, né, eu acho que tem a ver com a minha geração, é a identidade. Você chegar num baile de soul music e ver uma galera, e eu não ia no baile da Zona Norte, vou mentir aqui, os bailes que eu ia era o baile ali no Botafogo, na sede do Botafogo, era aqueles bailes ali. Então você vê aquela juventude, muita gente negra, tinha coisa da indumentária, sapato cavalo de aço, camiseta cacharel. Eu acho que aquilo que tem uma energia de identidade. Você chegar num lugar e ver uma identidade. Agora, a música em si, e tinha dança, né? A gente lembra que a gente meio que preparava os passos, né? Eu sempre fui desengonçado, mas preparava os passos para dançar no dia seguinte do baile, fazer aquela coisa certinha, sabe? Aquele grupo ali e tal, né? E embora também ali também já começava um processo ali que foi de alguma maneira foi para o outro lado, que já começava também um processo de violência, os bailes já tinha um pouquinhozinho de tensãozinha na saída do baile ali. Eu lembro de chegar algumas vezes no baile, o cara falou: a gente está em minoria, é melhor a gente ir embora, entendeu? Então, porque os bailes ali. Mas eu acho que não tinha essa coisa da letra,
da letra. Da letra eu não tinha, sabe? Eu não entendia nada que o cara estava... Entendeu? O cara ouvia logo Ray Charlie, George of My Mind. O cara, era mais mesmo a coisa da identidade mesmo, da coisa de se ver negro ali, Black is Beautiful, sabe? Aquela coisa ali e tal. Acho que passa mais por aí. Eu acho que era mais assim, são mais aqueles momentos de um certo acalanto, né, no sentido de você estar em um espaço com várias pessoas pretas e pessoas pretas exaltando a sua beleza, né, a sua arte. Isso traz um conforto e uma força para a gente ao mesmo tempo, né? A gente sabe que a gente que é preto é racismo 24 horas por dia. Então, quando a gente está nesses espaços assim, traz um acalanto, traz uma força no sentido de nós não estamos sozinhos, né? De você se reconhece no outro. Acho que isso define, porque você de um lado vê isso. Aí eu chego na universidade, aí vejo um cara como Sérgio Dias, que tinha um vocabulário excelente, fazia intervenções na aula com uma qualidade. Eu lembro que uma vez, até hoje eu lembro disso, uma vez, ele não era professor da universidade, o Carlos Rodrigues Brandão, foi dar uma palestra lá para a gente, estava cheio, cara, um professor da Unicamp aposentado, Carlos Rodrigues Brandão. E aí ele fez uma palestra, cheio de professor. Aí o Sérgio Dias chegou lá e fez uma pergunta para o cara, teórica, de um texto. Aí o cara falou assim, olha, fantástica a tua pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, aquilo ficou, os professores ficaram sem graça. E aí você começa a ver da possibilidade, ou seja, que você, fora negro, vindo de periferia, com dificuldades talvez estruturais de formação, você conseguiria, essa coisa de ler o texto de forma crítica, não só com informação, ali já deu um pouco de tom ali. Cara, é possível ali. Então, isso são pequenas influências ali. Embora eu não tivesse uma influência, por exemplo, religiosa, que o Sérgio tinha já uma influência religiosa, por formação, eu não tinha nenhuma... Minha experiência de formação é católica, por exemplo. Então, a identidade passava... Agora, também, quando eu chego na universidade, eu já tinha corrido uma estrada também, né? Porque estou falando do baile aí com 15 anos, na universidade estou com 22, já tinha passado quartel, trabalho, né? Então, minha fila já estava andando há bastante tempo aí também, né? Então, quando eu cheguei na universidade também, eu já sabia um pouco o que eu queria, ou pelo menos o que eu não queria. Por exemplo, o que eu não queria quando cheguei na universidade? Eu não queria perder tempo mais. Para quem demora 5 anos tentando fazer vestibular, eu não queria perder tempo. Talvez isso explique não a minha corrida, mas o meu pragmatismo, né? Porque eu fiz a graduação em 4, o mestrado em 2 e o doutorado em 3. Quer dizer, 4 de graduação, 2 de mestrado faz 6, 3 de doutorado faz 7. Para quem ficou 5 anos tentando passar no vestibular, em 7 eu já era doutor. Né? Em 7 anos eu já era doutor. Então, exatamente, né? Então, contando 86, né, a 97, meu doutorado. Então, me deu já um pragmatismo, né? Eu já sabia o que eu queria. Né? Tem que pesquisar, tem que escrever, tem que aprender a escrever, aprender a pesquisar, né? Tentar controlar ao máximo a bibliografia e me mobilizava. Né? Naquela época, a gente almoçava no bandejão da universidade, que era ali no Caco, todo mundo almoçava ali. Então, eu vivi a vida praticamente, né? Depois que eu fiquei com a bolsa, eu vivi a vida da universidade. Chegava para ter aula no IFIX durante a manhã, saía dali, almoçava no Caco, lá no Direito, saía do Direito no Caco, ia para o Arquivo Nacional, saía do Arquivo Nacional, ia para o UERJ. Então, foram 4 anos assim, a vida toda acadêmica, aula manhã e noite. O UERJ, que eu fiz transferência para o UERJ. E, de tarde, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, né? Então, isso vai moldando de alguma maneira, né? Primeiramente, eu fiquei muito emocionada com as coisas que o senhor falou do Sérgio Dias, para quem não sabe, é meu pai. Muito obrigada pelo carinho. Porque esse é o momento, né? Porque não vou ficar toda hora falando disso, talvez não tenha falado, mas na medida em que é você que convida e tem essa coincidência, né? Claro que teve outras pessoas também, eu lembro do Mauro, que era um ativista, tinha um cara também, enfim, tinha alguns nomes eu esqueci, né?
Mas o Sérgio, a gente estabeleceu uma amizade lá, porque ele também era um cara muito respeitado. Mas, assim, aproveitando esse gancho, né, a gente queria saber, assim, de que forma os debates raciais da década de 80, né, dos anos 1980, impactaram a sua produção intelectual, assim, a sua pesquisa histórica nos arquivos, né? Como esses... A gente sabe que a década de 80, o período de redemocratização, estava bem forte, né? As pautas e as discussões do movimento negro. Então, como tudo isso influenciou na pesquisa do senhor? Bom, na graduação, já em 86, teve a pauta da rede. Bom, a minha experiência no movimento social, como eu falei, foi no IPCN, em algumas reuniões. Né? O IPCN, todo mundo conhece, que é, né, um instituto criado em 1975. Né? Então, eu não atuei em nenhuma entidade. No IPCN, todo mundo que é do IPCN é uma atuação mais rarefeita, no sentido, claro, tem a sua diretoria e tal. Mas quando eu cheguei na universidade em 86, você tem uma agenda, que é a agenda da Constituinte. Né? Tinha um grande debate o tempo todo. Ano anterior, que eu estava na Santa Úrsula, teve as primeiras eleições para prefeito. Eu lembro até de uma eleição, a eleição de 85, se vocês não sabem, quem teve uma boa votação foi o Macaco Tião, porque não tinha cédula, não tinha urna eletrônica, e, como protesto, a população votou no Macaco Tião, que é um chimpanzé conhecido do zoológico. Então, você tinha toda uma atmosfera assim, de luta. E aí, em 86, tem a coisa da Constituinte. E mais, tinha uma espécie de luz no final do túnel, não luz, mas uma chama de debate, que era o 88, que era o centenário da abolição. Então, na verdade, a própria Constituinte ela é promulgada em 88, em outubro de 88. E o centenário da abolição é maio de 88. Então, isso me atravessa. Eu fui parar no Unicamp porque eu fui num seminário em São Paulo. Eu fui em seminário em São Paulo, né? E fui lá ver, porque teve muitos seminários. Teve um seminário em São Paulo sobre o centenário da abolição, 2 em São Paulo, um na USP, um na Unicamp e outro no Rio. Eu não fui na do Unicamp. O Carlos Eugênio foi. Eu fui da USP e fui aqui no Rio. Então, isso, de alguma maneira, ali, agora tinha, do ponto de vista dos intelectuais negros, naquele momento ali, na minha graduação, quem não estava, naquele momento, naqueles anos, tão evidente, por problemas de saúde, era a Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento não estava. Parece que entre 86 e 88, ela teve alguns problemas de saúde. Mas ela já era um nome, Então, eu não tive muito, eu fui ter contato com ela, inclusive, em 90, quando eu já estava no mestrado. Eu assisti alguns cursos dela, mas ela tem uma força no sentido da presença, claro, os textos dela é importante, muito forte ali, 87, 86, antes 85, 83 ela já está atuando, 81, né? Não tinha tantas referências de intelectuais negros, você tinha os livros. Clóvis Moura, por exemplo, foi um livro, para mim, muito, muito importante. Então, eu lia muito Clóvis Moura, né? E aí começa também a sair uma historiografia da escravidão muito importante. Você tem o livro do João Reis, que sai em 86, você tem o livro da Célia Marinho, que sai em 86, você tem o livro da Silvia Lara, que sai em 86, você tem o livro da Maria Helena Machado, que sai em 87. Então, esses livros, de alguma maneira, me marcam também muito. Quer dizer, então, era uma atmosfera, os debates, né, as eleições sempre, as eleições do Rio de 86 foram com muita mobilização. Né? Na verdade, eu entrei e saí na universidade sob uma atmosfera política muito forte. Quando eu entrei em 86, no final do ano, teve eleição para a Assembleia Constituinte. E quando eu saio, em 89, é o ano da eleição presidencial, a primeira eleição presidencial direta. Então, eu estou terminando a minha graduação em 89. Vocês sabem que em 89 a campanha eleitoral ganha as ruas, então tinha, né?
talvez o grande lance fosse articular essa mobilização acadêmica minha específica, de pensar em ir para a pós-graduação, para uma atmosfera que te mobilizava também, porque toda hora tinha comício, tinha passeata, tinha não sei o quê, então tinha muita coisa ao mesmo tempo, que eu acho que dá para fazer muita coisa. Né? Dá para fazer muita coisa, dá para estar mais, né, nas ruas, digamos assim, normal, era um aluno normal, participava de tudo eu participava. Flávio, eu queria puxar aqui um gancho com a pergunta da Djamila e te escutar também, né? É porque, por exemplo, você estava falando do movimento negro, né, do Clóvis de Moura e etc. E é muito interessante como tem influências, mas também tem, não é a palavra certa conflito, mas tem também, por exemplo, a minha pergunta é, o que estava sondando na época de discussão, aquele debate que o Clóvis Moura estava trazendo, né? Quando ele estava falando sobre os quilombos, que ele estava falando sobre a sociedade alternativa, que o quilombo é a negação da escravidão, aquela coisa toda, aquilo entrava às vezes em contraponto com o que você achava nos arquivos, né? Com o que você estava achando na sua pesquisa histórica. Eu queria te escutar um pouquinho mais como foi lidar com isso, né? Não com contradições, mas tipo o que estava sendo o debate do momento, entendeu? Aquela coisa da agência negra, da sociologia do negro brasileiro, lá do Clóvis Moura, e o que você estava encontrando e se surpreendendo com a empiria que você encontrava nos arquivos. Como é que você lidou com isso? Olha, hoje eu vejo diferente, porque naquela época falava assim, a visão do movimento negro do quilombo é diferente da visão da historiografia. Não, hoje eu discordo disso, porque, na verdade, você já tinha uma visão historiográfica sobre o quilombo que era diferente. Quem isola o quilombo como uma espécie de o lugar ideal da resistência não é o movimento negro, necessariamente os intelectuais negros. Quem isola é uma parte da historiografia. Décio Freitas, por exemplo, que não é negro. Esses caras que estão isolando o quilombo, digamos assim. Quem recupera uma dimensão culturalista sobre o quilombo é Arthur Ramos. Então não é movimento negro. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que teve sempre uma imagem muito estigmatizante do que a gente chama de movimento negro, inclusive é preconceituoso, né? A visão do movimento negro. A senhora poderia me dizer, parece que eu estou me referindo ao professor, a senhora poderia me dizer quem é o movimento negro? Ele tem nome? Porque quando você fala de historiografia, você nomeia. Olha, essa visão é diferente do Clóvis Moura. Essa visão, não. O movimento negro, que movimento negro? Quer dizer, o próprio mundo acadêmico estrito sempre teve muita dificuldade de encontrar o que eu chamo de uma conexão de debates. Então, você tinha tudo ali. Você tinha a missa dos quilombos do Pedro Casadal, você tinha, entendeu? Você tinha a música do Milton Nascimento, você tinha um monte de coisas ali ao mesmo tempo, várias imagens, né? A própria luta armada se utiliza da simbologia, né? VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. E na VAR Palmares não tinha tantos negros, necessariamente. Então, eu acho que não tinha necessariamente... Agora, o tema do quilombo, durante muito tempo, que é o tema que eu acabei me mobilizando, ele também ficou estigmatizado, porque ele virou um tema... Eu até brinco, né? Se você pensar a quantidade de títulos, faça essa pesquisa, a quantidade de títulos de tese, de mestrado e doutorado com irmandade ou alforria, perto da quantidade de tese e títulos de quilombo, eu acho que não tem uma dúzia de teses e dissertações de mestrado em história sobre quilombo, hoje no Brasil. Talvez a gente esteja no limite de uma dúzia. Olha só, é um tema importante? Mas não tem uma dúzia. E Irmandade, praticamente, é um negócio impressionante. Você tem... Cada programa tem 10, 15, 20 dissertações em momentos diferentes sobre Irmandade, em momentos diferentes sobre quilombo. Aí sim eu acho que tem uma pauta, uma agenda da luta antirracista, que aí podia funcionar, não para mim só, podia funcionar com essa coisa do baile soul music e tudo, para trazer o quilombo também como uma coisa. Né? Então... Eu acho isso, né? Quer dizer, também o arquivo, eu também discordo disso, não, o que você está encontrando no arquivo. Primeiro, estou falando para a historiadora, a gente só encontra no arquivo que a gente só encontra aquilo que a gente quer encontrar. Que o arquivo não está recheado de surpresas. Basta você ficar até mais tarde no arquivo, basta você ter mais paciência no arquivo que você vai encontrar. Eu dou, inclusive, um contra-exemplo, ou melhor, um exemplo invertido da minha própria trajetória.
As mulheres do Quilombo ainda foram pouco estudadas, inclusive por mim. Será que eu não achei mulheres no Quilombo? Ou talvez eu não tenha, entendeu, Djamila? Eu não tenha olhado como um historiador para essa dimensão de gênero e, portanto, reler o material. Esse é um exemplo. Então, o que eu estava encontrando... Então, vão me acusar amanhã, como acusaram o Thompson, de olhar pouco para a dimensão de gênero, vão me acusar de olhar pouco para a dimensão de gênero. Bom, qualquer tipo de reflexão historiográfica é sempre bem-vinda. Mas essa coisa de os arquivos estão mostrando, né? Cara, o debate dos anos com Clóvis e outros era um debate que, de um lado, tinha a ideia de uma sociedade completamente permissiva e benévola no dia da escravidão, e, de outro lado, a historiografia que tentava mostrar que não, que tinha violência, que tinha castigo, e, inclusive, tinha o quê? Formas de reação o quê? A essa violência e castigo. Isso não é pouca coisa, né? Se trata... Infelizmente, hoje banalizam isso, né? Banalizam, né? Inclusive, a palavra resistência tem gente que não usa, tem gente que faz chacota em sala de aula, você sabe disso. Mas aí é outra coisa. Aí não tem como controlar isso, né? Faz parte também de um debate intelectual, teórico, que também não precisamos se vitimizar. Debate intelectual teórico sempre teve em qualquer momento, né? Em qualquer instância, né? Do mundo acadêmico e extra-acadêmico. Flávio, eu queria puxar um gancho que você trouxe de uma época que você falou que estava no quartel ainda e também lia Clóvis Moura e também estava nas reuniões do IPCN. E aí teve uma vez que se chegou aí fardado em uma reunião. Como é que era essa relação? Tinha algum tipo de estranhamento de ambos os lados? Quando você estava lá no Exército, o pessoal falava, pô, esse cara tá lendo Clóvis Moura, está em reunião de movimento negro, e do outro lado a galera do movimento negro achava estranho você ir fardado. Como é que era essa relação e essa atmosfera? Eu confesso a você que eu não lembro de ter ido fardado no IPCN. Eu tive uma vez, teve um desses encontros de aniversário, e o Benedito Sérgio, que é um ex-presidente do IPCN, e outros lembravam, não, a gente te lembra de você, que você ia lá fardado. A gente até fala, pô, o que esse cara fardado está fazendo aqui? Eu lembro que naquela época você tinha que andar fardado, porque você sabia que o militar não pode andar sem farda. É diferente daquela época. Quando você andasse sem farda, você poderia ser capturado pela polícia do Exército, que era a PE. Então, você tinha que andar fardado. Eu me lembro, sim, de ter ido com cabelo reco, não fardado, quando Clóvis Moura foi fazer uma palestra no IFIX. Eu me lembro de ter ido com cabelo reco, e aí é uma lembrança que eu já falei, tem que escrever sobre isso. Literalmente, a palestra foi interrompida quando eu entro atrasado. O Clóvis Moura está falando ali no IFIX, na mesa está o Wilson Prudente, que é um militante negro importante, falecido, e eu cheguei a conversar com o Prudente sobre isso, ele riu. Era você? Quando eu entro com o cabelo reco, é como se tivesse todo mundo falando, dando uma aula, o cara entra, a aula para. O que esse maluco está fazendo aqui? Bom, hoje se fala de gente infiltrada, né? Não era o meu caso, obviamente, né? E eu também não estaria infiltrado com cabelo reco, seria um infiltrado português, né? Com cabelo reco. Né? Tinha que estar com o cabelo igual ao do Felipe, né? Com uma trança, com alguma coisa assim, ou com o cabelo igual ao seu aí, Vitor. Então, na verdade, eu me lembro disso e eu fui com cabelo reco. Depois eu usava, passei a usar, eu gostava muito, era da minha geração, uma touca de crochê, aquelas toucas de crochê preta, eu usava muito touca de crochê para proteger, né? Mas eu não sabia muito essa coisa da ditadura, eu sabia que tinha ditadura, mas eu não fazia uma vinculação ainda, embora tivesse. Porque, na verdade, por que eu fui parar no quartel? Porque era coisa da minha geração, né? Minha geração queria servir o quartel, a gente brincava, né? A gente queria ter gomo no abdômen, a gente achava que servindo no quartel a gente ia ter mais namorada. A minha geração fazia isso, né? Não sei por que. E eu fui voluntário, servir o quartel. Inclusive, depois eu vou mandar para vocês, vou mandar para o Felipe, que eu tenho um WhatsApp, eu estava agora arrumando as minhas coisas aqui, eu localizei o meu certificado de reservista, né? Eu dei baixa como sargento, porque eu fiz curso de cabo e tal, eu já tinha o 2º grau. Quando eu entrei no quartel, eu já tinha o 2º grau. Naquela época, isso era uma vantagem. Você tem o 2º grau, o cara fala assim, você tem o 2º grau? Eu falei, tem. Tem mesmo?
Porque um jovem negro ter segundo grau na década de 80 já não era muito comum ter o segundo grau completo. Chegando no quartel. Já chego no quartel, já tenho o segundo grau. Eu estava vendo agora a idade, eu acabo entrando no quartel também um pouquinho mais velho, por coisa de quê? Por coisa de alistamento e ser jogado para o próximo ano, que era para eu estar em 82. 82 eu estaria com 18 anos. Então, eu já estou entrando no quartel com 19, saio com 20. Eu já saí também meio cascudo. A galera está entrando para o quartel, se alista no ano que faz 18, né? E já está no ano que faz 18 ingressando. Então, eu acabei me alistando, mas eu... Então, na verdade, eu fiquei no quartel com 19 e 20. Então, ali também eu já... Né? Aí eu peguei muita prontidão também no quartel, muita prontidão, porque foi época... Eu peguei direta já no quartel. Então, foi muita prontidão. Muita prontidão. Muita. Aí medo, ditadura ainda, redemocratização. Eles tinham medo do Brizola. Cada comício do Brizola, a gente ficava 15 dias armado e municiado, preparado para qualquer coisa. Era uma loucura isso, um negócio assim. Né? Então, agora, quando saía, eu ia, né? 20 de novembro, as atividades, aí eu ia para os lugares. Né? Foi um momento que eu fiz muita amizade também, né? Porque aí você... Tem vários lugares que eu só fui e tenho afiliado porque os meus colegas de quartel. E tinha mais gente dentro do quartel que participava dessas movimentações do movimento negro? Olha, tinha uma dimensão racial no quartel, porque a gente é muita gente negra de comunidade. Então, tem uma dimensão racial. Mas, assim, ninguém falava de movimento negro, assim, sabe? O pessoal falava de baile, por isso que eu falei, fiz muita amizade. Então, tem muito lugar que eu fui, que eu tenho um afilhado, digamos assim, que eu nunca mais vi o afilhado, porque era como se eu servisse quartel contigo, se eu tivesse um filho, eu me desse para ser padrinho. Então, isso foi o quê? Em 83. Agora eu vou subir o Morro da Casa Branca, lá na Tijuca, para procurar um ex-afilhado meu? Não sei, mas era afilhado. Então, eu tenho afilhado aí espalhado, porque era parceiro. Então, eu via muito isso, né? De gente que eu conheci, né? Só que é gente que só tinha o primeiro grau, só tinha o segundo grau. Teve uma certa vez que eu encontrei com... Faz um tempo já, eu encontrei com um cara que serviu comigo. Eu estava até com a minha família. Aí eu falei, pô, rapaz, como é que você está? E tal, pô, tô legal e tal. E você, cara? Ele perguntou para mim, você faz o quê? Cara, eu só falei assim para ele, eu sou professor. Eu não falei que eu era professor da FRJ, doutor, publicano. Eu falei assim para ele, pô, eu sou professor. Sabe o que ele falou para mim? Estava com a minha mulher e meus filhos, pô, fala sério. Tipo assim, pô, vai me enganar? Você é professor? Aonde é que você virou professor? Eu até mudei de assunto, porque eu não ia tentar convencer o cara que eu tinha virado professor. O cara, ele falou, pô, eu contei com ele lá na central. Ele falou, pô, estou com a banca aqui de camelô, aqui atrás, ali no terminal e tal. Aí ele falou, pô, você está fazendo o quê, cara? Está trabalhando com isso? Já faz um tempo já. Você está trabalhando com o quê? Eu falei, rapaz, eu sou professor. Ele falou, professor? Fala sério. O cara vai acreditar que eu sou professor? É verdade, né? Porque, sabe, você pensar o teu passado lá, Vitor, Felipe, você falar que é hoje, o cara falou, porra, doutorando? Talvez o cara não acredite, né? Aquele cara mesmo. Entendeu? Então... Também é interessante também porque, né, ainda hoje, mas mais no passado, como os homens, principalmente homens negros, viam também no serviço militar uma forma de melhores condições de vida, uma forma de ser mais respeitado, ser benquisto, né? Então também era muito, eu percebo assim, até mesmo na minha família, muitos homens seguiram por esse caminho do militarismo, né? Era ritual de passagem. A gente ia porque todo mundo ia. A gente, brincadeiras à parte, era isso mesmo. A gente achava que ia ficar mais bonito, ia ficar mais forte, ia brigar mais na rua, ia ter gomo no abdômen, ia ter... todo mundo. E quem ia chamava o outro, né? Então, inclusive, todo mundo queria... No caso, eu não fui, mas todo mundo queria para paraquedista, queria para as tropas mais importantes, enfim.
agora voltando um pouquinho mais para o presente, para a vivência do senhor em sala de aula como professor, como o senhor lida com a questão geracional, assim, e as demandas raciais nos dias de hoje, a sua relação com os alunos negros, de ver uma universidade mais plural, né, de certa forma, com mais alunos negros, com alunos negros se interessando por pesquisas que até então não eram nem sequer propostas. Como o senhor enxerga e como o senhor se relaciona com todo esse movimento? Cara, olha, eu só aprendo, né? Porque é uma geração, né, completamente diferente. Eu tenho 24 anos de UFRJ, com mais 4 no Pará, são 28 anos dando aula na universidade, né, pública, né? 4 na Federal do Pará, onde eu começo a minha carreira, em 94, e vou fazer 24 anos na UFRJ. Então, eu só aprendo, inclusive com essa nova plataforma, as redes sociais, enfim, como é que você se coloca. Então, é um aprendizado constante de sala de aula, né? A minha experiência também como professor, que está ainda em andamento, né, que eu não aposentei nem quero aposentar, foi também uma experiência de muita... Enfim, não foi fácil, digamos assim, né? Não é fácil, né? Então, você tem que procurar um espaço acadêmico, né, de sala de aula, como você fazer o seu trabalho, conquistar, não ser só um panfleto. Você tem que dar aula, né? Eu sou um professor de Brasil Império. O Felipe já foi meu aluno aí, né? Então, você não pode só achar que você vai para a sala de aula e 1, 2, 3, olha, a questão racial no Brasil é isso, isso. Não, não. O curso não é sobre questão racial, o curso é sobre Brasil Império. Então, tem que dar aula sobre independência, sobre formação do Estado Nacional. Claro, vou falar de sociedade escravista. Então, durante um tempo, ainda mais, eu vivi muito isolamento, né? Muita solidão, mas que é natural também academicamente. Então, não acho que isso é um problema só meu. Mas durante muito tempo, né? Fiquei lá no meu cantinho, lá quem me conhece, lá no meu cantinho, na minha sala, lá no IFIX. Mas foi também um momento de solidão para você. Eu gostava sempre muito de escrever, de pesquisar, para você consolidar. E foi importante, porque a gente encontra alunos dos mais diversos, que passam por nós, né? Então, hoje eu tenho a felicidade de ver alunos, não só negros, mas também alunos que fizeram carreira acadêmica, que foram meus alunos, até anterior à geração do Felipe, né? Então, tem uma geração que... Agora, a pauta, a agenda, não era necessariamente minha, era a agenda mesmo do movimento social. Esse movimento social que procurava temas dos mais diversos, né? E também chamava atenção para o aluno que ele também não era obrigado a estudar racismo e escravidão porque ele era negro, né? Ele tinha que estudar porque ele queria estudar, ele pode estudar, entendeu? Então, e mostra isso, né? Que você tem que saber escrever, você tem que saber analisar, né? Então, porque senão amanhã eu posso ser impedido de participar de um grande projeto sobre imigração no Brasil japonesa porque eu sou negro e só entendo de escravidão. Não, eu entendo história. Então, você passar isso para o estudante, né, de alguma maneira mobilizar. Agora, a aula é o seguinte, né, a gente vai aprendendo com o professor. Né? Imagino que hoje a minha aula e a minha capacidade de mobilizar o aluno pode estar um pouco melhor do que quando eu fui professor do Felipe, eu acho que eu já fui professor do Vitor aí, na pós-graduação. Então, você vai melhorando, né, melhorando a tua capacidade de mobilizar os alunos. É muito legal, eu gosto muito de dar aula, né? Gosto muito de dar aula. Enfim, embora a aula te divida o tempo que você tem para outras coisas que você também gosta de fazer, no caso, pesquisa escrita, mas eu gosto também. É isso que o senhor falou, é muito, muito importante, né? Não é só porque somos negros que temos que estudar relações étnico-raciais, racismo, escravidão, acho que isso... Porque às vezes acaba meio que também vindo um peso grande, né, para jovens intelectuais, assim, de que tem que seguir esse caminho, não necessariamente temos, né? É até uma coisa que surge muito, principalmente no Novembro Negro, que chamam muitos profissionais, pessoas pretas, para falarem sobre racismo nesse mês, assim, e às vezes a pessoa tem outras coisas para falar também, poderia falar em outra época do ano, mas aí só lembra
né, nesse período. Isso é também uma constante, assim, inflamação das pessoas, né, de que nós somos muito para além disso, embora saibamos que é importante, sim, falarmos sobre, né. Mas Você vira o nativo, né? Quer dizer, você é é, índio e só pode falar sobre. Então, eu gosto de usar o exemplo do índio. Então, você faz uma mesa com um antropólogo, né, e o indígena. Quer dizer, o índio só pode falar na condição de índio, e o antropólogo na condição de antropólogo. Mas o índio pode ser antropólogo. é, Então, ele pode falar como antropólogo também. Então, como é que. E aí, para além de ser é como os indígena, caras falam, não, mas eu queria a sua opinião só como. Entendeu? Então, a gente está usando as ferramentas da historiografia, a gente está usando metodologia, estamos lendo, usando teórico, estamos nos aproximando, estamos misturando coisas. O que o historiador faz? O historiador testa coisas. Então, mas é difícil, porque, na verdade, embora a gente tenha essa visão, e esse é um podcast mobilizado por jovens acadêmicos negros, o estigma é muito grande. O estigma é muito grande. Entendeu? Então, você é visto sempre como o nativo o tempo todo. Então, às vezes, as pessoas vêm te procurar por um professor que o cara fala assim, professor, eu estava a fim de estudar Irmandades Negras. O cara fala, fala com fulano. Talvez se o cara mudasse o tempo, professor, eu queria estudar sobre as relações que a Igreja Católica tinha no Brasil com a experiência de colonização e tal. Mas aí o cara já associa o que o tema e a palavra negro com o aluno negro, também tem isso. O aluno negro tem que procurar o professor negro, né? E ao contrário. Então, eu vejo isso que o cara, antes mesmo de terminar a tema, ele já é associado, né? Então, o cara vê você e fala, por que você não vai estudar mulher negra? Não. Por quê? Porque você é mulher negra? Né? Então, tem um texto do Legoff, né, a Ego História, em que ele discute um pouco essa relação. Mas é difícil ainda, porque você tem. Não é questão de fugir do tema, é, na verdade, os estigmas, né? Porque ninguém faz esse tipo de pergunta. Por que o cara estuda a elite imperial? Que ele é da elite pós-colonial, atual, aí ele estuda a elite imperial do passado, né? Para representar o que? Os seus interesses e benefícios, né? Então, enfim. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Agora, é um trabalho cotidiano, né? Quer dizer, de, de mobilização do estudante, da percepção, né? E isso também só vai ter desdobramento depois que a gente tiver uma coisa que se faz pouco no Brasil, que é a história intelectual. Na verdade, o papo que a gente está tendo aqui, guardado as devidas proporções, é um papo sobre história intelectual. A história como você o que mobiliza um pesquisador, que, no meu caso, a minha distinção aqui é mais de idade. Sou um cara qualquer, igual a qualquer outro. Mas como você localiza esse cara fazendo ciência ou fazendo história dentro de um contexto em que ele é influenciado, os livros que ele leu. Então, uma segunda parte, se esse fosse um blog sobre história intelectual, é analisar de maneira pormenorizada os textos teóricos dos quais eu estou o quê? Eu estou dialogando, os primeiros contatos meus com texto A, texto B, texto C, mas isso é história intelectual. sim, é verdade, professor. Eu concordo, só assino embaixo, eu concordo. A gente vai finalizar agora a nossa roda de saberes, que foi essa parte mais de conversa, de bate-papo, de conhecer mais o senhor, a gente trocar mais. Foi muito enriquecedor, foi muito enriquecedor mesmo. A gente agradece muito. E agora a gente vai para o nosso queridinho dos nossos ouvintes, que é o Pega Visão. E aí a gente queria pedir para o senhor, eu vou soltar a vinheta, para o senhor poder indicar para a gente alguma coisa que o senhor esteja curtindo e acha que vale a pena o nosso público ter ciência também. Aí pode falar, professor, o que o senhor está Não, indicando. assim, eu acho que, assim, do ponto de vista mais voltado para a história, isso que a gente faz, né? Eu acho que eu estou um pouco mobilizado um pouco com essas discussões, natureza teórica, metodológicas, né?
sobre os limites do arquivo, por exemplo, né, o papel do historiador. Então, eu chamo a atenção um grupo de... né, acho que agora parece que foi traduzido, né, a Sadiva Hartmann foi traduzido, né, então, que é uma historiadora, né? Então, eu chamo a atenção isso, né, de ficar atento, talvez, uma discussão, inclusive, sobre essa relação que nós temos com o silêncio produzido na história. Então, eu indicaria o livro que agora está traduzido, o livro do Michel Trouillot, chamado Silenciando o Passado, um livro que foi traduzido agora, né, já tem uma tradução, talvez, uns 4, 5 anos atrás. Então, talvez essa seja a grande indicação, Silenciando o Passado, do Michel Trouillot, que, coincidentemente, aproveito que vai ficar registrado aqui, o Trouillot já faleceu, mas eu fiz contato com o Trouillot exatamente em 2000, mais ou menos. Quando eu entrei em 98 e ia sair, você só pode sair com um pós-doc depois de 2, 3 anos. Eu ia sair com um pós-doc. Eu estava interessado em fazer com o Trouillot, em Chicago. Eu acho que foi em 99 que eu comecei a fazer contato com ele. Mas ele teve um AVC e ficou bastante tempo adoentado e depois faleceu. Então, ele faleceu há coisa de 2 anos atrás, mas eu acho que eu tenho guardado, que eu guardo minhas coisinhas, minhas mensagens trocadas com Trouillot, né? Eu acho que era 98, finalzinho de 98, quando eu já comecei a pensar em fazer um pós-doc depois que passasse o meu período de probatório na UFRJ, que eu entrei em fevereiro de 98. Então, essa é a dica da Pega a Visão, o livro Silenciando o Passado, né, a ideia de evento e não evento do Trouillot. E, professor, só mais uma coisinha. Qual, assim, o último filme que o senhor viu, ou alguma série que o senhor também achou legal que diria? Eu não estou lembrado agora aquela série de Harvard que fez com Gates, né, muito bem feita da Netflix, né, que tem entrevistas sobre o passado afro-americano, né? Eu acho que essa talvez seja uma dica. Eu não vou falar, na verdade, eu tenho visto séries aí que eu tenho muitas críticas, mas essas eu não vou falar. Seria legal também a série para o pessoal não ver. Algumas Não ver para criticar. lamentavelmente horrorosas, que só reforçam os estigmas, só reforçam essa coisa sobre a experiência diaspórica. Mas, enfim. Seria a não indicação, entendi. A não indicação. E, Flávio, qual foi o último, assim, música, o último disco que você escutou? Cara, eu ouço muito, muito samba, cara. Eu só escrevo ouvindo música. Ontem eu estava entre relatórios, um projeto e corrigindo projetos de pós-graduação do PPGIS. Então, eu ouço muita música, muito samba, coisas antigas. Então, eu gosto... quando eu não... Às vezes eu fico procurando, muito Wilson das Neves, muito Wilson Moreira, dos caras jovens, assim, Juninho Timbal. Gosto muito de Juninho Timbal, acompanho essas coisas. Eu ouço muito, muito música, inclusive me dá dicas na hora da escrita. Enfim, tem várias coisas assim que só que eu tinha uma aproximação com a música um pouco, né? Eu ainda cheguei no IFIX quando eu comecei. Tem até um aluno hoje que é um professor que ele brinca lá comigo, que é o Rony, que é um professor que tem um projeto de educação. Ele vai me ouvir aí. Ele estava me lembrando lá que eu trazia do IFIX, ele me ajudava a afinar, eu tinha um cavaquinho, banjo, ainda tenho. Mas depois eu fui abandonando isso, mas eu entrei em 98, até 99, 2000, eu meio constrangido, da bolsa dentro da mochila, eu ainda ia no IFIX ainda, um cavaquinho ainda, porque aí eu saía da aula, mas depois aí os filhos foram nascendo, enfim, muita coisa, e também não dava para se... Quer dizer, música é um negócio que você tem que se dedicar mesmo, né? O cara que dedica a música, o cara acorda de manhã, não toma café e fica 8, 9, 10 horas. É o que a gente faz na história, né? Vocês mesmos já se pegaram 9, 10 horas entre leituras escritas no computador.
para os nossos familiares é assustador. Hoje não, a minha família é acostumada, mas eu imagino o pai do Felipe, os pais do Vitor, da Djan, falou, calma, olha, relaxa, não sei o quê. Por quê? Porque para a gente só funciona esse negócio de história se rodar 8, 9, 10, 11 horas por dia entre leituras e escrita. Isso é inimaginável. E a música era isso. Como eu vi que o meu negócio era história, eu não ia conseguir fazer isso para a música, e eu falei, vou ficar pela metade e tal. Eu lembro que eu tinha aula até com... Eu já tive aula, entre os caras que eu já tive aula, mais conhecido, eu já fui aluno do Mauro Diniz, Vitor. Mauro Diniz, já fui aluno do Mauro Diniz. Eu lembro que eu falava para o Mauro, ele falou, cara, tu tem que ir para os pagodes, tocar nos pagodes, cara. Só assim você vai aprender. Aí eu falava assim para ele, Mauro, eu tenho vergonha, cara, porque só tem cara bom tocando pagode. Ele falou, não, cara, primeiro, todo mundo cantando, todo mundo bebendo, com aquele som, ninguém vai ouvir um acorde ruim seu. Você acha que aqueles caras tocam direito? Está todo mundo lá só o quê? Balançando, mas ninguém está tocando legal. Então é assim que você perde a vergonha. Mas eu vi que não está. Mas eu gosto, talvez respondendo, eu gosto muito de samba. Muito, muito, muito samba. Né? Ontem eu gosto muito do... Estava ouvindo muito Wilson das Neves, estava ouvindo outras coisas antigas também, né? Então, um filme que eu me lembrei agora, que eu sugiro, né, que é o filme sobre a vida do Simonal. Esse filme está no YouTube, né? Eu acho que vale muito a pena ver, né, sobre o Simonal. Eu compartilho aqui com meus amigos do podcast que depois que a gente entrevistou a Conceição Evaristo, que a gente nem imaginou, eu só estou escutando Led Luna agora. O novo disco dela, da Led Luna, que ela fez em parceria com a Conceição, está sensacional. Então, mas a gente já indicou ele, né? Legal. O álbum. Cara, é engraçado que dá vontade de continuar a conversa, né? Eu queria fazer várias perguntas ainda para o Flávio sobre esse envolvimento com a música, assim, sensacional. E é muito bom poder ouvir um historiador, uma pessoa que influencia tanto nas nossas trajetórias, né? Eu acho que o nosso público aí vai ser brindado com um episódio sensacional e, enfim, eu gostei muito de estar aqui e te ouvir. Eu super agradeço também. Acho que foi legal também falar. Eu tenho muita timidez para falar sobre os trabalhos que eu faço e tal. Eu não gosto nem muito. Né? Eu ia até falar para vocês que estava mais interessado em falar essa coisa mais geral da minha formação do que essa coisa do trabalho em si. O trabalho está aí, como qualquer um outro, para ser lido, criticado, absorvido ou não, né? Bem, professor, muito, muito obrigada. Foi ótimo, a gente conseguiu, acho que é isso assim, né? A gente conseguiu conhecer o senhor para além da sua obra, né? Conhecer um pouco de quem é Flávio Gomes para além do historiador e professor e intelectual brasileiro. A gente queria pedir para o senhor se despedir para a gente poder fechar o episódio, se eu quiser deixar alguma palavrinha, alguma mensagem. Não, manda um abraço para o seu pai lá, e, enfim, né? Agradecer ele à distância e parabenizar todos vocês aí. Mandem brasa nos projetos, né? Façam coisas mesmo, acho que vale a pena, a história vale a pena mesmo. Eu desejo a vocês o que aconteceu comigo, a total mobilização. Toda hora eu estou pensando em pesquisa, fazendo, e estou vendo que tem que começar a priorizar coisas, porque a gente vai ficando mais velho e não vai dar para fazer tudo. Então, agradeço a vocês o convite, muito me honra, e mandem brasa aí nos projetos, mestrado, doutorado, livros, concurso, docência. Vamos em frente. Bom, e esse foi o nosso episódio especial do Mês da Consciência Negra, com nossos colegas Vitor e Djamila e o queridíssimo professor Flávio Gomes. Siga-nos nas redes sociais e escutem esse episódio, divulguem muito, e é isso. Obrigado, gente.